Sou o João Paulo, voltamos a mais um programa aqui do Talks. Eu queria primeiro cumprimentar o Leandro e o Simão. E aí, Leandro? Fala aí, João, tudo bem? Beleza? E aí, Simão, como é que você tá? E aí, João, tudo bem? E você? Camisa bonita, hein? Adorei esse logo aí, laranjinha. Mostra ele aí de novo pra gente. Isso mesmo. Então vamos lá, pessoal. Depois do nosso primeiro Talks que a gente conversou sobre as questões da medida provisória, sobre redução de jornada, uma coisa que começou a ficar muito vigente, começou a ter muita demanda, tanto no dia a dia das empresas, quanto na área jurídica, quanto inclusive no departamento pessoal, quando você teve que fazer a folha de pagamento, foi uma nova alternativa para esse tempo que as pessoas estão em quarentena e não estão podendo trabalhar. Lembrando, pessoal, que o home office é bacana, é sensacional. Você tem que seguir as mesmas regras que você segue do dia a dia. Então, por exemplo, horas extras, controle de jornada, etc. Mas o home office, ele tem um princípio básico, que você tem que continuar a realizar as tarefas que você faria normalmente na empresa. Você concorda comigo que existem profissões que não é possível você fazer um home office? Imagina se os médicos fizessem home office. Você ia gostar de ser atendido no hospital de home office? Então, várias funções também têm isso, como produção, como comercial, várias coisas. Então, a gente pegou a medida provisória, se eu até pedi para o Leandro depois dar um parâmetro mais rápido sobre ela, mais específico, sobre a antecipação de férias, banco de horas e feriados. Ah, mas agora querem tirar os feriados também? Calma. É para a gente explicar como que a gente pode trazer essas antecipações de horas para não prejudicar nem o funcionário, nem a empresa. Porque você concorda comigo que folgar é legal, né? Mas a gente também receber o nosso salário é bem legal e manter o nosso emprego. Então, a medida provisória com esse objetivo trouxe alguns, eu não vou falar macetes, que é uma palavra muito chula para o momento, trouxe alguns mecanismos para a gente conseguir fazer esse equilíbrio, essa balança. Não, Leandro? Qual que é essa medida provisória mesmo? Então, João, essa medida provisória é a 927/2020. Ela dispõe de diversos assuntos, dentre eles o que a gente vai comentar aqui, né, sobre banco de horas, aproveitamento e antecipação de feriados, aí vem o home office, que você chegou a comentar também, concessão de férias coletivas, férias individuais e outros assuntos referentes a essa nova adaptação para a situação provocada pelo Covid-19, né? Simão, esses mecanismos dessa medida provisória é fácil de fazer no nosso sistema? Tem algum que a gente não faz? Conta aí pra gente, como é que é? Na verdade, João, é bem simples, né? A gente está repassando todas essas situações que aparecem na MP para o Tangerino. Ele consegue compreender as alterações, antecipação de feriado, banco de horas, antecipação de férias. Todas essas situações são plausíveis dentro da ferramenta e de forma simples. Ah, então bacana. Então bom que a gente vai saber usar ela na prática, né? E também como lidar com ela no dia a dia. Leandro, eu fiquei assim, um pouco preocupado quando o pessoal fala sobre medida provisória, porque, pessoal, se eu puder dar uma dica para vocês, a gente não está aqui para dar vários conselhos pessoais, mas eu vou dar um e vou sair do combinado. Não é o Tangerino falando, não é o João Paulo falando, beleza? Sempre que vocês forem procurar alguma notícia ou forem procurar alguma informação de fonte, tenham muito cuidado. Então, por exemplo, segue o nosso blog do Tangerino e também o site do Planalto, que é onde tem todo esclarecido de forma bem clara. Essa medida 927 foi a primeira, se eu não me engano, Leandro, você me corrija se estiver errado, tá? Se eu não me engano, foi a primeira que saiu com esse objetivo de auxiliar as empresas e os empregados nesse momento de quarentena por causa do Covid. Muito se falou que ela foi revogada, mas foi só um artigo que foi revogado, né, Leandro? Acho que, se eu não me engano, foi... Qual que foi mesmo? Então, João, essa foi a medida provisória que deu mais impacto, né? Ela cria uma flexibilização maior para que o empregador consiga, né, nesse momento de pandemia, segurar empregos. Então, ela concede mecanismos para que ele consiga não onerar a empresa de uma maneira bruta, forte, né? E, ao mesmo tempo, flexibiliza algumas regras de tempo e tal. Essa MP 927, ela nasceu com o artigo 18,
né? E nesse artigo 18 tinha a possibilidade de afastamento do funcionário e com a possibilidade de realização de um curso, esse funcionário ele ficaria afastado do trabalho e realizaria um curso para compensar esse afastamento. Então, essa regra ela não foi muito bem aceita pelos órgãos e pela sociedade, né? Fragilizava muito a relação trabalhista e ela acabou sendo revogada. Esse artigo específico acabou sendo revogado. Então foi só o artigo, né? Porque a gente fica, a medida provisória é revogada. Não, foi um artigo da medida provisória 927, viu, pessoal? Diz aí, Leandro. E é importante também falar, João, que teve uma decisão recente do Supremo que ele suspendeu a eficácia dos artigos 29 e 31, que falam sobre a questão da doença ocupacional, né, de ser uma doença ocupacional. Tá vendo? Por isso que é bom a gente sempre ter um cara específico da área, um advogado brilhante no nosso programa. Simão, me conta uma coisa. Você que vai escolher. A gente vai começar a falar de férias, banco de horas ou feriados. O que você quer começar? Eu acho que a gente pode começar de férias, falar por férias. Ah, bacana. Você tá louco para sair de férias, né, Simão? Então nós vamos falar de férias. Ô Leandro, então eu vou dar um raciocínio do dia a dia sobre como a gente aplica férias no funcionário, né? Como é que a gente faz essa programação e o que isso foi mudando, tá? Nesse período. Por exemplo, pessoal, a gente sabe que férias a gente tem, cada um ano trabalhado, a gente tem direito a 30 dias de férias. Lembrando que essas férias podem ser divididas, né? Tá tudo lá no nosso curso da Universidade Tangerina. Mas as férias a gente normalmente pensa, passou um ano, eu já ganhei meu direito de tirar férias. Já cumpri meu primeiro período aquisitivo e a empresa é obrigada a me dar férias. Lembrando, pessoal, que a empresa, você adquire o direito sobre férias, mas existe um limite para que ela possa te conceder esse gozo. Esse gozo não pode ultrapassar 1 ano e 11 meses, e não é porque a gente gosta do número 1, é porque se completa as segundas férias a vencer, a empresa tem que te pagar uma multa. Então, na minha cabeça, quando eu trabalhava muito com férias, o limite é 1 ano e 11 meses. Mas o ideal é sempre você programar 1 ano após junto ao funcionário. Lembrando, pessoal, os funcionários, eles com certeza participam do processo de escolha de férias, mas a palavra final é da empresa. Então, a gente tem que saber que, por exemplo, eu quero tirar em fevereiro. Todo mundo quer tirar em fevereiro, por exemplo. Então, a empresa tem que ter o poder de escolha. Não, vai ser o Leandro em fevereiro, o Simão em março e o João em abril. Eu até prefiro abril, que é baixa temporada, não tá todo mundo nessa loucura. Mas voltando para as férias, querendo ou não, elas têm essa questão da antecipação, de uma folga que a gente tem, né? Então a empresa paga você para você ficar em casa, esse encargo trabalhista que você ganhou durante o período. E agora, será que é possível, Leandro, eu utilizar esse encargo trabalhista, que poderia no futuro ser uma folga, entre aspas, para as pessoas que não podem trabalhar neste momento porque a sua profissão não permite, como seja uma produção, né, ou outras atividades que precisam de você estar lá fora mesmo todo dia, eu posso antecipar essas férias de acordo com a medida provisória ou não? Eu tenho que respeitar só aqueles que já estão próximos de alcançar o período aquisitivo ou que já passou de 1 ano? Como é que funciona? Quem tem direito à antecipação de férias e como funciona esse processo? No caso, João, essa antecipação de férias ela foi também flexibilizada por essa MP, essa medida provisória, vou chamar de MP, onde o trabalhador ele pode tirar as férias mesmo que o período aquisitivo não esteja completo. Então, enfim, ele começou a trabalhar tem 5 meses, por exemplo. E o empregador entende que ele deva tirar férias ou que essa é a melhor solução para que ele não tenha um impacto na empresa e, ao mesmo tempo, possa preservar o funcionário. Então, o empregador determina que ele venha tirar férias e mesmo que o período aquisitivo dele não esteja completo. Ah, sim. Ô Simão, eu lembro quando eu fazia cartão de ponto que eu tinha que fazer no papel, não tinha essa flexibilidade que o Tangerino traz. Quando a pessoa está de férias, você tem que informar no sistema, não é? E mudou alguma coisa por causa dessa medida provisória ou está do mesmo jeito?
Tá do mesmo jeito, né? O Tangerino você tem essa possibilidade de tá lançando as férias, né? Sem essa necessidade de ter um mês, né, de antecedência ou um período aí de antecedência. Você consegue lançar as férias de imediato, assim que necessário. Não mudou muita coisa, não mudou nada no sistema, né? Na verdade, referente a isso, você consegue também fazer o lançamento nos períodos necessários, sejam 15 dias, 5 dias, 30 dias, sem nenhum tipo de complicação. Eu queria fazer uma pergunta para o Leandro também. Leandro, essas férias, ela tem que ser avisada ao colaborador com algum prazo pré-determinado ou não? Pode ser assim, de imediato. Vamos supor, o colaborador chega na empresa, o empregador ele pode pegar e falar, você está de férias. Ou necessita de um processo mais burocrático, algum período de aviso antecipado? Ela deve ser informada, sim, de uma maneira formal, né, para o empregado, para que ele saiba da questão das férias, e o período de 48 horas para que ele, né, consiga se programar aí e poder tirar esse período de férias, né, involuntário, vamos botar assim. Aqui, uma coisa é aproveitar que o Leandro já está com a cabeça dele ligada em férias. Uma pergunta, Leandro. Todo mundo tem uma certa dúvida sobre os direitos de férias normais e férias coletivas. A gente sabe que a única diferença é que férias coletivas é para todo mundo ao mesmo tempo e as outras férias a gente vai fazendo de acordo com a necessidade do setor, da empresa, etc. Mas, com essa medida provisória, eu sou obrigado, por exemplo, a dar férias de completo para minha empresa, ou eu posso fazer somente para alguns setores específicos, ou, melhor ainda, dentro de um setor, eu posso fazer, por exemplo, metade de férias, metade trabalhando? Tem alguma característica, alguma regulamentação sobre essas questões? A medida provisória, essa 927, ela faz uma segregação entre as férias individuais e férias coletivas, né? No caso das férias coletivas, ela declara lá, ela expressa que você pode dar as férias coletivas, ela não precisa ser para a empresa inteira, mas ela tem que ser setorizada, né? Ela pode ser setorizada. Então, aí você seguiria em dar em pegar um conjunto, um grupo de funcionários específicos e dar umas férias coletivas, e para outros você pode dar as férias individuais. Uma coisa que é importante lembrar também, João, a gente até já conversou bastante sobre essa questão, já bateu um pouco de cabeça sobre isso também, é que essa preocupação da aplicação das regras das férias individuais e aplicação de regras para as férias coletivas. Na MP, essas regras são separadas, são capítulos diferentes. Então, na hora de dar as férias, quando for elegível coletivo ou quando for elegível individual, é bom ter cuidado e seguir praticamente, assim, basicamente o que está escrito realmente em cada capítulo. Se for da individual, segue as regras da individual. Se for coletiva, dá as regras da coletiva. O que eu acho legal é que essa medida provisória, se você pegar as últimas alterações trabalhistas, aí isso é uma visão minha, tá, gente? Se vocês discordarem, fica à vontade, porque aqui, né, eu não sou o dono da verdade. Eu percebo que está tendo sempre, até tirando essa época do Covid, as últimas reformas, as últimas leis, como a liberdade econômica, por exemplo, elas trazem muito uma visão que quer desburocratizar alguns processos. Eu até vi achei até muito bacana a pergunta do Simão, porque será que as férias a gente tem aquele processo, né, um aviso de férias, aquela informação, várias questões. Eu estou percebendo que está existindo uma certa flexibilização e deixando as coisas mais rápidas, né, mais fáceis de funcionar. Eu tenho uma percepção que isso só trouxe alguma agilidade ao processo, não houve nenhuma perda de direito, trouxe, sim, somente uma melhoria. Por exemplo, em vez de a gente andar de carroça, a gente andar de carro, entendeu? Então, tipo assim, deu uma melhoria. E falando nessa agilidade, ô Simão, no sistema, tem alguma diferença eu fazer uma férias coletivas ou para um setor específico? Tem opções diferentes ou é tudo no mesmo lugar? Não, é diferente, né? A férias coletiva você consegue lançar dentro do perfil do próprio colaborador. Aí, para facilitar até o manuseio do próprio sistema, é mais interessante você ter uma tela onde você consiga lançar para todos ao mesmo tempo, né? Então, a férias coletiva, você tem uma tela no Tangerino que chama Gestão de Ajuste em Lote, onde você consegue disparar
essas férias coletivas para quantos colaboradores forem necessários, sejam todos, seja um setor, seja uma parcela de setor, mas você consegue fazer isso de forma em lote, né, pode-se dizer. E quanto às férias coletivas, você consegue lançar ela de forma individual dentro do perfil do próprio colaborador. Então, a gente percebe que essa medida provisória, ela não deu nem tempo ainda da gente perceber algum impacto jurídico, né? Se o Leandro depois quiser complementar, eu vou passar a bola para você. A gente não conseguiu ainda prever exatamente o que vai acontecer. O que a gente consegue constatar, o Simão também pode dar a opinião dele depois do Leandro, é que a partir do momento que eu antecipo um direito, esse funcionário já vai estar gozando de um direito que é dele mesmo, é encargo trabalhista, que a empresa já sabe no momento que contrata ele. Mas, no momento de rescisão, se ele teve o gozo de um direito que ele não teria direito, entre aspas, né, de todo o complemento, pode haver sim um desconto, mas isso é uma conversa, assim, bem polêmica. Leandro, falando nesse aspecto, eu acho que seria até interessante, devido à situação, a gente verificar também outras possibilidades que a gente pode trazer para o funcionário sobre essa antecipação de tempo, né? Então, João, é um período complicado, né? É um momento ímpar que a gente está vivendo aí. Todo mundo trancado em casa, a gente tendo que usar máscara, tá? Uma coisa bem atípica, né? Então, e ao mesmo tempo, que é uma coisa que ninguém esperava, né? Precisa ser urgente. As medidas a serem adotadas precisam de urgência. E aí a gente tem que vencer um pouco dessa burocracia, que eu não vou dizer que isso é boa ou ruim, enfim, mas é uma burocracia para esse tempo agora. Então, realmente, as medidas tem que ser urgente. Aí, assim, e por causa disso, por ser urgente, por ser uma coisa atípica, a gente não tem muita decisão, não tem decisões no tribunal nos tribunais para poder balizar um pouco o nosso entendimento. A gente vai de acordo com o que a gente está entendendo ali da situação e classifica de acordo com as normas. Mas, no final das contas, o tribunal é que vai poder decidir isso, né? O Supremo, o STJ, tribunais trabalhistas, enfim. E não só essa medida também que a gente está conversando agora, mas se tem outras também. E aí eu vou até pedir licença para eu poder agora escolher um pouco o assunto e passar a bola para o Simão. A gente vai falar um pouco sobre antecipação de feriados e também sobre a questão do banco de horas. Então, Simão, se você puder me ajudar aí com a questão da operação do sistema para essa parte de antecipação de feriados, como é que fica isso? Na verdade, Leandro, é bem simples, né? O Tangerino, a gente tem a possibilidade de estar antecipando, de estar adicionando novos feriados, né? Novas datas a serem consideradas como feriados. Então, não tem muito segredo nesse assunto, não. Ô, Simão, aproveitar, já vem o cara chato. Quando a gente começa a fazer um cadastro da empresa no Tangerino, isso é o básico do departamento pessoal, viu, gente? A gente tem que informar sempre para qualquer sistema, inclusive o nosso, quais os dias que tem de feriado, nacional, estadual, municipal. Por quê? Para quando o funcionário não bater o ponto naquele dia, o sistema entender que ele não está faltando, ele tem esse direito e não pode ser descontado da folha de pagamento dele. Ah, mas e se ele bater? Aí é hora extra, né? Então o sistema tem que ser informado para ele não fazer nenhum desconto, nenhum acréscimo indevido para o funcionário. Simão, assim, pensei assim agora. Seria interessante para eu fazer essa antecipação antecipação dos feriados. O que isso quer dizer? Antes a gente vai entrar no sistema. Se eu estiver errado, você me corrige, tá, Leandro? A antecipação dos feriados significa o quê? Este período que a gente está em home office, as pessoas que não estão conseguindo realizar as suas atividades normais, né? Elas, em vez de estar de férias, a gente pode antecipar os feriados dela. Para quando lá na frente os feriados chegarem e tomara a Deus a gente já tenha com a nossa vida normal, na rua, fazendo tudo que a gente faz normal, a gente trabalha esses feriados e a gente não tenha tido falta nesse período para trás. A gente compensou, aproveitou agora para depois trabalhar. Eu te pergunto, ô Simão, é isso mesmo, né, Leandro? É essa a ideia da antecipação, certo? Deixando claro que é um feriado, é como se fosse um feriado realmente, né? Você vai viver aquele feriado de maneira antecipada.
Então, ótimo. Aí agora eu volto para você, Simão. Simão, e no sistema, seria interessante eu criar um calendário específico para essas antecipações? Por exemplo, calendário 2020, Corona, por exemplo, ou seria melhor a gente já antecipar os dias normais nas batidas? O que você acha mais fácil dentro do sistema? Na verdade, a ação correta dentro do sistema seria antecipar no calendário já existente as datas festivas, né? A gente iria estar cadastrando esses dias comemorativos em uma data específica que fosse do interesse do empregador, né? Está trazendo para o seu pessoal, e a gente estaria excluindo aqueles feriados futuros. Sendo assim, a gente poderia fazer essa adequação, né? De quanto seria o feriado e da forma que o sistema iria agir em cima disso. O importante é o seguinte, na MP 927 existe uma disposição que fala sobre a questão de feriados religiosos, onde essa antecipação de feriado, ela precisa de uma conversa com o empregado. Isso deve ser aceito. Então é importante deixar isso consignado, né, de uma maneira escrita, que o empregado concorda em antecipar aquele feriado religioso, no caso. Então, só queria deixar essa dica. Sim, porque a gente já tá, acredito que quando o Simão já falou da maneira correta de fazer no sistema, já é depois de já ter tudo assinado, né, Simão? Porque no Tangerino não tem essa requisição. Então, gente, isso é até importante, esse gancho. Sempre que você vai fazer qualquer atualização, qualquer troca de procedimento, mesmo num estado de calamidade pública, deixa registrado. Essa transparência entre as duas partes, empregado, empregador, e muitas vezes, inclusive, com a necessidade do sindicato, é importante por isso, para não ter dúvida, porque ninguém quer fazer nada errado. Quem faz errado é punido. Então, pelo menos eu aprendi que o certo não custa caro, o errado custa muito caro. Então, depois que tiver tudo certinho, a gente consegue fazer essas antecipações. Quando a gente, na minha modesta opinião, eu acho que a melhor maneira da gente trazer uma antecipação seria a utilização do banco de horas. Horas extras não tem como, né, gente? Porque ninguém está trabalhando a mais. Se a gente for pensar em hora extra, a gente vai pensar em atraso também, né? Que a gente não está cumprindo a jornada. Então, eu acho que a melhor medida que a gente pode trazer para esse momento, para as empresas, é a instalação do banco de horas. Aqueles que já têm o banco de horas, fazer aquele saldo de horas negativas, né? Saldo de horas negativas é ótimo. Fazer aquele controle de horas que a gente tem que pagar para a empresa, né? A gente já está folgando. E, principalmente, as empresas que não têm banco de horas, elas já podem fazer essa instauração. Aí, ô Simão, eu imagino que no sistema a gente tem que fazer a diferenciação entre horas extras e banco de horas, certo? Tem alguma complicação assim, por exemplo, a minha empresa não trabalha com banco de horas. Agora eu vou entrar na parte da regulamentação, viu, advogado? Espera aí, só para a gente focar aqui nele um pouquinho. Eu quero colocar um banco de horas na minha empresa que antes eu não tinha. Existe alguma barreira no sistema? Como é que eu simplesmente coloco e faço essa mudança de horas extras para banco de horas? Sim. O Tangerino, a gente trabalha com a funcionalidade dentro da ferramenta, que até a nossa case de sucesso, uma das nossas cases de sucesso, que é a regra de ponto. Essa regra de ponto, você consegue configurar quais que são as determinações, né, da CCT, da classe em questão, e a gente consegue, em cima dessa regra de ponto, estar cadastrando ali se a empresa ou os colaboradores vão trabalhar com banco de horas, horas extras, entre outras definições gerais. Com a possibilidade dessa mudança, no Tangerino você consegue estar cadastrando uma nova regra de ponto que iria entender a partir dali os dias dos colaboradores, né, como banco de horas, e você poderia determinar qual tempo teria de duração dessa nova regra de ponto. Então, você pode fazer com que sua empresa trabalhe no regime de banco de horas por um período determinado, e depois que a gente tiver passado por isso, você pode retornar para a sua regra de ponto de hora extras normalmente. Bacana, pessoal, só para deixar bem claro, banco de horas, como é que funciona? A empresa faz um controle daquelas horas que você trabalhou a mais da sua jornada ou a menos. Quando você trabalha a mais, a gente considera horas positivas.
Essas horas positivas você vai folgar futuramente e se passar o período de validade do banco de horas, porque banco de horas não é para sempre não, ele tem uma validade, você tem até tal data para folgar. Se não folgou até tal data, aí você recebe esse valor em horas extras. Ah, eu fui demitido, você recebe o valor que está lá no banco de horas se você não folgou. Mas pessoal, a gente sempre folga nas horas que a gente tem para folgar, né? A gente sempre foca nisso, numa hora extra, né? E quanto a gente tem que a empresa deve para a gente. Mas o banco de horas também existem horas negativas. Essas horas negativas, elas querem dizer o quê? Eu estou devendo para a empresa. Vou te dar um exemplo. Eu trabalho como banco de horas no Tangerino. Aí eu vou no médico numa sexta-feira e, na verdade, eu trouxe o atestado. Isso não entra para o banco de horas, porque o meu atestado comprova e me dá esse direito às horas. Mas agora, se eu tiver ido, em vez de ter trago um atestado médico, eu falar, pô, tô querendo folgar uma sexta-feira, emendar um feriado, que eu já acho que é o que o Leandro tá pensando, eu consigo ficar devendo essas horas no banco de horas, e em algum momento ele vai pagar isso, senão vai ser descontado. Mas, Leandro, eu queria te fazer uma pergunta. A gente sabe que o banco de horas ele é regulamentado pela convenção coletiva, né, por acordos coletivos, etc. Mas, nesse momento, como que eu consigo, como uma empresa que não já tem essa padronização do banco de horas, colocar ele em vigência, prevendo que eu não quero antecipar feriados e nem quero mexer com aquele negócio de férias que pode me dar uma certa dor de cabeça? Como que eu faço essa instauração do banco de horas e se eu tenho segurança para fazer isso? Então, João, essa parte do banco de horas na medida provisória, ela flexibilizou o tempo, né, para você compensar as horas. Então, você faz o acordo individual agora e antes, né, na vida normal, como a gente pode dizer, era de 180 dias e agora há uma possibilidade de você compensar isso em até 18 meses, que é justamente para resguardar essa parte da pandemia, né, enfim. Então, o principal é realmente essa data, essa quantidade de horas de compensação, de tempo para compensação. E, ao mesmo tempo, tem aquela limitação realmente de 2 horas extras diárias, né? Totalizando 10 horas de trabalho durante o dia. A MP teve esse cuidado também de manter essa limitação. E aí, pessoal, uma coisa que a gente quer deixar bem claro para vocês é que o objetivo das medidas provisórias é o quê? Criar mecanismos para evitar o desemprego, continuar a relação trabalhista. Mas como assim manter? Primeiro, não esqueça da CLT, nunca, viu? Eu te dou esse conselho. Não esqueça da CLT, das outras leis complementares, previdenciárias, liberdade econômica. A medida provisória tem esse nome porque ela cria mecanismos para um momento de exceção, como, por exemplo, esse que a gente está passando. Ninguém previa no orçamento durante o ano colocar, vamos ficar de quarentena por causa de um coronavírus. Então, com o objetivo de fazer essa possibilidade, mecanismos que evitem o desemprego, como assim evitar? Em vez da empresa que está passando por dificuldades, que não está produzindo, te demitir, ela pode antecipar as suas férias. Se não deu certo, ainda consegue trazer seus feriados, antecipar os feriados. E, por fim, se ela não conseguiu ainda passar por esse momento de loucura do vírus, ela consegue, inclusive, criar um banco de horas. Para quê? Para que no futuro essas horas sejam compensadas e a produção vai estar lá em cima, porque tudo vai voltar ao normal. Eu tenho bastante confiança nisso. Mas eu queria, como a gente teve lá a questão da regulamentação, eu queria só que você concordasse, Leandro, para ver se eu não falei nenhuma besteira e a gente poder dar continuidade ao nosso vídeo. É isso mesmo, né? É isso sim, João. A ideia realmente é uma medida emergencial, né? E é uma medida de caráter provisório. Então, quando ela é emitida, né, pela presidência, ela fica sujeita a avaliações, enfim, do judiciário, avaliações do legislativo, e ela tem um caráter provisório. Então, o ideal, assim, o que é recomendável siga o que a gente estava falando de ser a vida normal, né? Tente a vida normal. Se não conseguir, ok, faça as regras da medida provisória e documente o máximo possível que fizer. A ideia é essa. E assim, né, ela não chama medida provisória à toa, né, que ela é provisória, para uma situação de exceção. Mas isso também volta àquilo que a gente fala desde o primeiro vídeo. A gente tem, o Tangerino tem esse compromisso de ter essa relação sempre transparente entre o empregado e o empregador, porque nada que é combinado sai caro, né? Não, Simão? O que você acha disso e que você quer complementar?
É isso mesmo, né? Sempre prezar, né, pela transparência. É um momento muito complicado que todo mundo está passando, não está fácil para ninguém. Só que a gente está aí para auxiliar, para orientar e para poder estar ajudando também em tudo que for possível. Gostaria de agradecer também a participação de todos e já ir me despedindo aí também. Valeu demais, pessoal. Até a próxima. Então, pessoal, eu tenho certeza que vocês gostaram da companhia do Leandro, do Simão. Esse vídeo a gente aprendeu bastante com ele. Vários vão continuar aparecendo para a gente continuar ajudando. Mas para isso, eu queria te pedir um favor. Coloca aqui nos comentários sugestões, dúvidas, assuntos que vocês acham, ou dúvidas, inclusive, até do sistema, que o Simão está aqui para responder, o Leandro está aqui para responder, a gente vai trazer novos conteúdos para vocês. E como eu já dei o meu like aqui, porque eu adorei o vídeo, eu vou te pedir para você também curtir o nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e marcar o sininho para você ficar por dentro de todas as novidades, combinado? Te espero no nosso próximo Talks. Até mais. Tchau, tchau.